Até comentei com os líderes, se alguém puder ligar a luz lá para nós, com os líderes, alguns líderes e algumas pessoas, um tema bem particular, meu, que Deus gerou no meu coração, para me confrontar em algumas coisas, e automaticamente eu não quero confrontar a igreja, pessoalmente você, mas eu quero que você entenda que Deus sempre vai falar, vai mexer na gente primeiro, para depois poder mexer também no seio da igreja, amém? Antes de começar, eu quero dar uma notícia muito legal, que eu recebi há pouco tempo no início do culto. Todos sabem que a gente está agora efetivando mesmo o projeto A Vida na Rua. Para quem não conhece, é um trabalho encabeçado pelo Rogério, que está indo lá para a rua realmente. E eu sei que muitos irmãos já conhecem, têm nos ajudado com alimentos. Eu dou glórias a Deus pela sua vida, com roupas, né, em oração, que é muito importante a oração para esses irmãos. Nós temos já alguns desses irmãos lá da rua, que já saíram da rua, já foram acolhidos, já estiveram na chácara com a gente, uns já estão lá, se não estão na nossa chácara, estão aqui na chácara Gideões, com a qual a gente está fazendo uma parceria muito legal, os irmãos amados ali também. Por isso é tão importante aquele alimento que você leva para a gente, sabe, irmãos, que tem muitos irmãos que o Rogério, o Pablo, o Adilson, o Rude, eles têm ido lá na rua, muitos irmãos que eles pegam lá e querem sair da rua, a gente não tem como pagar, eu não vou poder cobrar de vocês, irmãos, tem dinheiro aí, nós temos que pagar a internação, lá, o acolhimento da pessoa. E a gente tem feito, sabe o quê? Trocado por cestas básicas. Eu uso o termo trocado, mas não, a gente tem tentado ajudar ali as Gideões com cestos básicos. Sabe, a gente não tem dinheiro, não tem família, não tem ninguém. O que a gente pode fazer é todo mês, quando entra o cesto básico para a gente ir lá e levar um cesto básico, e os irmãos, amém, nos ajudem como vocês podem. Tem tantas pessoas que não são da igreja, e tem nos ajudado tanto que talvez vocês nem imaginam. Como pessoas que nem crentes são, tem nos ajudado tanto, irmãos, tanto. E claro que eu não estou cobrando nada que você é obrigado a dar, mas aquele sabonete, como eu sempre falo, que você leva, é muito importante. Então, quando você ir no mercado e se sentir tocado por Deus, nos ajude. Há pessoas que não têm nada, nada mesmo, e estão sendo ajudadas, amém? E, em consequência disso, e todo o trabalho que a gente está fazendo, você viu que eu coloquei aí no grupo da igreja, né, uma médica vem nos ajudar, o dentista, o doutor Ciro, a doutora Clava, quer nos ajudar no projeto. E uma pessoa, hoje, conversando comigo na entrada da igreja, ela nos ofertou praticamente quase todo, irmão, aparelho para um consultório dentário, de dentista. Você acredita nisso? A pessoa disse, eu tenho e eu quero ofertar para vocês. Então, irmãos, quando eu vejo isso, eu vejo a gente se movendo em prol de algo, Deus corre na nossa direção. Ele usa pessoas que não são do meio da igreja para dizer, olha, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser fazer. Mas vocês vão ter que se mobilizar e caminhar na minha direção. O Senhor tem preparado uma nova terra, né? Um novo céu para nós, uma nova terra. Mas nós vamos ter que caminhar na direção. Esse céu e essa nova terra não vai vir até nós. Nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que perseverar e caminhar até lá, amém? Então toda vez que você ouvir falar no projeto, ou você for ofertar no projeto, ou você for levar lá um par de meia para dar para alguém, irmãos, leve com muita alegria no coração, você está fazendo a diferença na vida de uma pessoa, tá bom? Glória a Deus. Eu vou falar nessa noite, irmãos, sobre algo que eu tenho muito. Eu tenho que dizer para vocês, eu tenho muito, eu sou cheio disso, eu sou o cara nisso, eu sou bom nesse negócio. Eu sou, dentro de todos vocês assim, eu sou o melhor. Vocês vão pensar, ei, pastor se acham, mas eu garanto que talvez quando eu falar, vocês não vão querer ter o que eu tenho. Eu tenho uma aparência que ninguém sabe como eu sou por trás dessa aparência. Todo mundo que me olha, eu falei alguma coisa no Tadel, todo mundo que me olha vê em mim talvez uma certa aparência de um bom marido, de um bom pai, de um bom pastor, de alguém educado. Todo mundo que olha minhas brincadeiras que eu faço, que pastor legal, não sabe o jeitinho que eu tenho. Não sabe o chatinho que eu sou.
Não sabe o miserável que eu sou diante de Deus. Não sabe, talvez, o arrogante, o soberbo, o mesquinho, o mentiroso que eu sou diante de Deus. E eu sou, irmãos, eu estou falando para vocês o que é verdade. Isso não quer dizer nada. Se eu falar para vocês, você ficar pensando assim, ai, tadinho do pastor. Não, não pense isso de mim. Não pense coitadinho de mim, porque eu sou. E eu quero trabalhar para que isso caia da minha vida. Eu quero trabalhar para que essa aparência, essa mera aparência de um homem santo, de um homem que prega a palavra, que cuida bem da esposa, que cuida bem do filho, da casa. Irmãos, muitas vezes isso é mentira. Muitas vezes isso é mentira. E eu estou aqui hoje dando a minha cara a tapa mesmo para trazer uma mensagem para você que essa muitas vezes é a cara nossa de cada dia. É a cara nossa da igreja. É a cara nossa gospel, do crente. E a palavra condena, o Senhor condena todo tipo de aparência. Você sabia disso? Todo tipo de aparência, a começar pela minha. Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Timóteo. E deixa aberta lá em 2 Timóteo, capítulo 3. E eu vou ler alguns versículos com você, vou discorrer algumas coisas com você. E eu queria pedir para você, que eu vou falar sobre aparência hoje. Eu queria pedir e repreender no nome de Jesus todo e qualquer foco de julgamento que você possa ter com a pessoa da direita, da esquerda, na frente ou atrás. Amém? Porque eu vou falar sobre um tema, irmãos, que pode trazer assim, é verdade, o fulano ali eu sei como é que é. É verdade, o Beltrano lá na rua de casa é assim. É verdade, o membro da igreja tal é bem assim. Não, você vai trazer para você essa palavra. Amém? Você vai se autoconfrontar e vai dizer, meu Deus, eu quero me ver aqui nessa palavra. Porque foi isso que o Senhor falou para mim. Te olha bem diante dessa palavra, te analisa bem diante dessa palavra. E os outros versículos que eu vou dar, eu quero que você anote, para você poder assim, lá na célula, você que participa de célula, debater, aprender, comentar, tá bom? E divulgar isso através da sua vida. Deixa aberto em 2 Timóteo capítulo 3, mas eu vou abrir com Salmo 39, 6, na parte A do versículo, que diz assim, Salmo 39, 6, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Quem aqui crê na palavra do Senhor? Amém? Palavra do Senhor aqui, o salmista está dizendo que na verdade, não é mais ou menos na verdade, não sei se é verdade, será que é verdade, talvez seja verdade. Não, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Não é uma van de 4 rodas, tá? Branca que abre a porta do lado, não é isso. É algo que o homem aparenta ser, mas na verdade não é. É algo que a igreja aparenta ser, mas na verdade não é. E o homem aqui no contexto, irmãos, se refere também a toda a criação, tá, mulheres? Não pensem, viu? Eu sabia que o meu marido era assim? Sabia que o meu cunhado era assim? Vã aparência, não. Se refere a todos nós, a criação. Salmo 39, 6. É que eu vou explicar o que é. É que eu consegui aquela Bíblia, quem estava lá com o pastor Leandro. Não está na Bíblia de vocês, vou dar a mesma coisa. Salmo 39, 6. A Bíblia que o pastor Leandro disse que nós tínhamos que ter, que é a original, eu consegui. O João conseguiu uma para mim, para você ver que é bem diferente mesmo. Aí fala alguma coisa referente, eu vi na minha também, na minha não é, tá? Mas eu escrevi aqui porque essa Bíblia é versão Almeida Corrigida Fiel, que o pastor Leandro disse que é a que mais se aproxima da escrita fiel, que foi escrita a palavra do Senhor. Então eu estou usando essa Bíblia, alguns textos também para, tá bom? Salmo 39, 6 na parte A. Se você quer anotar, diz, na verdade, todo homem anda numa vã aparência, tá? Tem uma frase, irmãos, que eu vi essa semana, lendo um artigo, que diz assim, se você não tiver capacidade de ver as coisas antes de acontecer, viverá sempre vivendo de aparências. Se nós não tivermos, eu peguei essa frase, final do 5, então tá bom, 36, 5, final do 5, 9, 5, Salmo 39, 5, final do 5, então é essa passagem aí. Desculpa eu que anotei errado então. Então, se toda vez, irmãos, que nós
Não temos a capacidade de ver a igreja num todo. Num todo. Quando eu digo todo, é tudo, irmãos. Vivendo em santidade, retidão, vivendo na verdade, irmãos. Nós vamos viver uma vida toda de aparências. Quando eu li essa frase, ficou bem claro para mim. Se nós não tivermos a capacidade de olhar para cada um e dizer, é possível, é possível, é possível, nós vamos começar a viver de aparências. Nós vamos começar a viver, não é tão possível assim, então vamos mascarar alguma coisa. Vamos começar a botar alguma coisa na frente para ninguém saber, vamos nos esconder atrás disso, atrás de canções, atrás de placas, atrás da roupa, atrás do olhar de piedade, atrás daquele coração generoso. Mas o problema é que Deus não vê o externo, Deus vê o quê? O que está dentro. E o que está dentro está lá em 2 Timóteo 3, nós vamos ler depois, tá bom? Tem um ditado que as aparências enganam. É verdade ou não é? É, irmãos. As aparências enganam. E enganam muito. Tem outro ditado que diz que a primeira impressão é aquela que fica. Então nós temos que quebrar essa primeira impressão, que as pessoas entram lá e pensam, nossa, que bando de crente nesse lugar aqui, piedoso, santo, bonito, lindo. Como eu queria que todo mundo me cumprimentasse assim. Como eu queria que fosse sempre assim. Porque se a primeira impressão é que fica, é essa que tinha que sair daqui para fora quando a pessoa entra. É essa impressão que nós tínhamos que ter todo dia um dos outros quando nos encontramos. É essa não só impressão, mas teria que ser isso. Essa adoração teria que ser lá fora. O contexto de igreja teria que ser lá fora. E na verdade que não é. Então, o tema dessa noite, como eu sempre gosto de dar tema, é vivendo de aparências, irmãos. Vivendo de aparências. Eu quero começar lá no início, começando do início, lá no princípio, no Éden. Eu já falei sobre isso quando o Senhor perguntou para Adão, Adão, onde tu estás? Lembra? Onde tu estás, Adão? Assim que eles caem, onde tu estás? O que Adão estava fazendo? Você sabe me dizer? Você lembra? Ele estava onde? Escondido. Fazendo o quê? Se escondendo, escondido, se escondendo. Fazendo o quê? Ninguém sabe. Estava com medo. E estava com folhas na frente. O que ele queria dizer com aquelas folhas, irmãos? O que ele queria dizer para Deus? O que ele queria mostrar as folhas lá para Deus? Dizer, Deus, não tem nada, tá Deus? Está tudo tranquilo. Sabe que Deus era com todo respeito à santidade do Senhor, um tanso, um bobo, alguma coisa assim, que não ia ver que Deus, que ele já tinha caído, tinha pecado, estava se tampando com folhas de figueira. Deus já sabia tudo. Deus já sabe de tudo. Deus já conhece até a nossa aparência. Deus já conhece até a nossa roupagem. Ele já sabe de tudo. Nós não precisamos mais nos esconder. Amém? Nós não devemos mais nos esconder. Nós não precisamos mais com esse olhar todo piedoso de crente quando cantamos. Não precisamos disso. Será que Deus não olha isso como uma simples folha de figueira na nossa frente? Será que Ele não olha e pensa, é mais uma folha de figueira na frente do homem? Não precisamos mais nos esconder. Mas nós nos vamos escondendo. E quer ver um exemplo de que Deus, Ele já conhece, Ele nos procura e conhece a nossa roupagem? Só vai anotando aí. Apocalipse capítulo 2 e 3, as cartas às igrejas do Apocalipse. As cartas às igrejas. Lá no Éden, o Senhor encontrou Adão e diz, onde tu está? Já sei o que está fazendo, já sei o que houve, o que tu fez? E de Gênesis a Apocalipse, Deus continua procurando o homem de volta, querendo trazer o homem de volta. Amém? E lá em Apocalipse, Ele vai dando revelações, que Ele diz, olha, o meu filho já veio, já morreu, Ele já se entregou numa cruz, e eu continuo conhecendo vocês. Vocês acham que estão escondidos aonde? E o Senhor vai dizendo assim, nas cartas, nas coisas, conheço as tuas obras, Éfeso. Ele já começa dizendo na primeira carta, olha, eu conheço as tuas obras. Ele já diz, já conheço. Aí você vai para a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, a tua blasfêmia, de que se declara judeu e não são. Ele diz que conhece. A carta para Pérgamo, conheço o lugar onde habitas. A carta para Tiatira, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança.
A carta para Sardes, conheço tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. A carta para Filadélfia, conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta. A carta para Laodiceia, conheço tuas obras, que nem é frio, nem quente, tenho vontade de vomitar-te. O Senhor nos conhece ou não nos conhece? Conhece. Ali fala para nós, irmãos. Está falando que o Senhor conhece, onde Ele nos achou caído, em Adão. O que está fazendo, Adão? E ele vem vindo, e ele termina as revelações do Apocalipse dizendo, eu conheço tudo. Eu sei tudo quem tu é, pastor Márcio. Sei do teu jeitinho, sei do teu evangeliquez, sei tudo, tanto por fora quanto por dentro. Eu sei, eu conheço. Então nós precisamos nos desarmar diante de Deus, amém? Quem está entendendo, irmãos? Amém? Então, irmãos, por favor, não fica dizendo, ainda bem que ele conhece a minha sogra, ele sabe com quem está lidando. Não, ele conhece você também, a mim e a você, tá? A falsa aparência, irmãos, ele pode nos levar a uma ruína tremenda, como pessoa, como família e como igreja. A aparência pega assim e arrasta todo mundo para baixo. Quer um exemplo? O exemplo está em Lúcifer. Lúcifer. Como é que Lúcifer apareceu diante dos anjos? Tu acha que ele apareceu como caído, Satanás? Para arrastar um terço dos anjos? Não deve ter sido. Ele deve ter chegado chego lá como um anjo de luz ainda. E olharam para ele e disseram, mas tu vê, depois de Deus é ele, tu sabe que ele tem razão em algumas coisas? E ele, pela aparência ainda dele, ele arrasta junto com ele um quarto, um terço dos anjos, alguma coisa. Um terço dos anjos junto com ele. Aonde que está isso, pastor? Eu peguei algumas referências. Aonde que está isso? Sabe onde que está o problema da aparência, irmãos? O problema da nossa aparência, ela não se esconde na roupa. Ela não se esconde no nosso cantar. Isso é só um reflexo daquilo que está guardado no nosso coração. Lúcifer, quando ele cai em Isaías 14:13, que fala a profecia, diz assim, tu dizias no teu coração, é uma profecia de que isso ia acontecer. Tu dizias no teu coração, daí tem todo o contexto. Ezequiel 28 fala a mesma coisa, que a profecia contra o rei Tiro, que representa Satanás caindo. E o Senhor lá diz assim, visto que se eleva o teu coração, vais cair. São tudo profecias referentes a isso. Também tem Daniel 8, 10 e Apocalipse 12, 14, que ele arrastou com sua cauda um terço das estrelas do céu. E tudo estava no coração dele. A aparência externa era de luz, mas o coração era em trevas, corrupto. A aparência de Lúcifer podia ser bonita, mas por dentro ele estava podre, irmãos. E isso, irmãos, representa muitos de nós. Infelizmente, muitos de nós, eu me incluo, nós como eu também. A aparência bonita, o linguajar bonito, o olhar bonito, tudo bonito. Mas por dentro, estamos caídos. Estamos nessa queda arrastando pessoas junto com nós. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora olha 2 Timóteo 3 comigo. Fala de os males e a corrupção dos últimos dias. Os males e as corrupções dos últimos dias. Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. E ele está dando algumas direções para esse jovem que ia cuidar de uma igreja. E Paulo está dizendo não só para Timóteo, mas para nós hoje assim. Todos acharam? Diz assim, sabem porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E algumas versões está tempos trabalhosos. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo aparência de
Você viu o que Paulo está dizendo, irmão? No final dos tempos, como iria aparecer? Um monte de coisa, mas no final eles tendo aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses, ele fala. Irmãos, e quando o Senhor falou comigo sobre isso, tendo forma ou aparência de piedade, eu me lembrei que dentro das igrejas, em cima dos altares, cantando, tocando, seja lá o que for, está cheio de cavalo de Troia gospel, evangélico. Quem sabe da história do cavalo de Troia? Sabe o que eu estou falando. O cavalo de Troia é uma briga entre gregos e troianos, né? Era uma guerra muito grande, a fortaleza de Troia era muito grande, ou é de grego? Alguma coisa assim. E eles queriam entrar naquela fortaleza e não tinha como. Quem viu o filme Troia sabe também. Eles tinham que entrar lá e não conseguiam. Então eles fizeram um baita de um gigante, de um monumento, de um cavalo. Sei lá se era um cavalo mesmo. E dentro daquele gigantesco cavalo, vários guerreiros entraram e eles foram lá levar como presente. Eles abriram os portões. Quando o cavalo entrou, estava todo mundo festejando. Ah, paz! Eles saíram de dentro daquele cavalo e mataram todo mundo pelo lado de dentro. Sabe onde que a igreja está sendo destruída? Pelo lado de dentro. Dentro da própria igreja, há pastores destruindo a igreja. Há membros, líderes destruindo a igreja. Por causa da aparência. Só por causa da nossa aparência, irmãos. Só por causa dessa nossa simples forma, aparência de piedade. Para trocar em miúdos, irmãos, eu quero dizer para vocês, é a história da laranja podre. Onde tem uma no cesto, as outras apodrecem também. Mas para detectar a laranja, a primeira coisa que tu vê a laranja, tomate, tu vai no sacolão, o que tu faz? Você tem que pegar ela, o que acho que é errado, né? Ficar palpando, e tu tem que fazer, virar ela. Quando tu vê e vira, tu tira fora, ou ali no sacolão a gente deixa junto. Normalmente é assim na igreja. A gente vê o negócio, a aparência está bonita, a gente pega, olha, deixa aqui. E está apodrecendo o resto. Desde que nós tínhamos que pegar o negócio, nós temos que pegar o negócio, olhar se tem algum problema. Ou tirar fora, no nosso contexto espiritual, tratar. E muitas vezes tratar é cortar aquela parte podre, é cortar aquele negócio necrosado, que está com problemas, senão vai apodrecer o resto. Quem está me entendendo? Nós precisamos, irmãos, urgentemente ser igreja. E ser igreja muitas vezes não é fácil para quem não quer ser igreja. Quer ser um membro, simplesmente um membro evangélico, não um membro cristão da igreja de Jesus. E da igreja de Jesus, irmãos, é muito sério ser membro da igreja de Jesus. De tudo que foi listado aqui, irmãozinho, que Paulo listou para mim, o que fica mais claro, que é o mais difícil de sarar, é a aparência. Porque é externo. A gente vai refletir o externo, porque é interno, aliás. O que está estragado é dentro, não é fora. Quando o Senhor conversou comigo, eu estava olhando para uma pessoa, e eu olhava para a pessoa e comecei a julgar a pessoa, e disse, nossa, essa pessoa, eu não quero ser assim. E o Senhor disse para mim, tu é igualzinho a essa pessoa. Talvez até pior. Eu disse, Senhor, e é verdade, irmãos, quando eu falo que eu falo com o Senhor é porque eu falo, acredite quem quiser ou não. E ele falou, tu é igualzinho, e tu vai te tornar pior que ele. Tu tem arrogância, tu tem ali, e tu é irreverente, tu é ingrato, tu é implacável, caluniador, tu é mais amante de si, tu é cruel, tu é inimigo do bem, tu é um traidor, tu é um atrevido, enfatuado, várias coisas. E o Senhor diz, está tudo dentro de ti. Mas o pior ainda em ti, Márcio, é quando tu sobe lá para cima e pega no microfone, que a tua aparência não revela nada disso. Quando tu canta, tua aparência não revela nada disso. Ninguém sabe disso. Porque isso tudo está dentro de ti. E é a aparência que estraga a igreja, é a aparência que está estragando a igreja. Irmãos, Jesus, ele não é evangélico. Sabia? Quem disse que Jesus é evangélico para você? Quem disse? O homem é evangélico.
Nós nos denominamos evangélicos, mas Jesus não é evangélico. Amém? Então, irmãos, nós precisamos urgentemente voltar para dentro de nós e olhar para nós e dizer: Deus, desperta em mim. Começa a despertar em mim primeiro algo para que outros possam despertar. E foi isso que Deus fez: eu vou despertar em ti. E daí tu vai levar para a igreja. Quem quiser entender, que entenda. Quem não quiser entender, continua sendo evangélico. Continua sendo evangélico, está legal assim. Você sabia que vocês todos aqui, que reconheceram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, estão salvos? Todos que entraram por aquela porta e reconheceram Ele estão salvos. Está bom. Mas tem muitos aqui que não querem só a salvação. Tem muitos que querem reinar com Cristo. E aí tem uma grande diferença em ser salvo e ainda reinar. Tem muita diferença. Então, se você quer ser salvo, eu quero te dizer, você já é salvo. Só persevera. Para que no grande dia, você descubra que a sua aparência não era uma aparência de salvo. 1 Samuel 16:7, está a história de quando Samuel vai, o Senhor diz, vai na casa de Jessé e você vai encontrar o rei, vai ungir o rei. E lá ele encontra os irmãos de Davi, e ele não encontra Davi. E ele olha para o primeiro, ele olha para o segundo, e o Senhor diz para ele: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza, muito menos para a sua estatura, porque o tenho rejeitado. Sabe essa mania, irmãos, de grandeza crente, gospel, o Senhor tem rejeitado. Essa mania de, eu sou crente, eu sou isso, que o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não está nem aí para a nossa aparência evangélica. O Senhor não está nem aí se nós vamos todo domingo ao culto, se nós escutamos música gospel. O Senhor não tem nem aí, sabe por quê? Porque o próprio Senhor diz, porque eu tenho rejeitado, porque eu não vejo como o homem vê. Eu vejo Grita aí para mim. O coração. E a pergunta é, como está o seu coração? Está revestido de uma aparência gospel evangélica, ou está daquela forma que Paulo falou para Timóteo, que nos fins dos tempos iam aparecer pessoas assim, disso, cheia de coisas, porque a arrogância, ela está dentro, o orgulho está dentro, mas a aparência é fora. A aparência é fora. A aparência se manifesta fora. E lá em Mateus 25, 1-13, se quiser anotar, tem uma parábola que fala da parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens. E eu comecei a juntar algumas coisas. E sabe qual é a nossa aparência hoje, de igreja? Você vai dizer assim, não, nós somos as prudentes. Amém. Estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje com a lamparina acesa. Estamos aqui hoje com azeite. Estamos aqui hoje esperando quem? O noivo. Porém, estamos igual os nécios, que nas 10 virgens todas estavam dormindo. Se você ler a parábola, você vai ver que as 10 dormem. Todas elas dormem. A diferença é que algumas estavam, as outras 5 estavam de prontidão. Eis o noivo! E elas levantaram, com as lamparinas acesas, com óleo de sobra. E aí está legal. Salvação é isso, estar de prontidão. Eu já tenho Jesus, eu já o reconheci como Senhor e Salvador. Eu já conheço a palavra, eu canto, eu dizimo. Está tudo certo. Estar de prontidão. Só de prontidão não quero. Eu quero é o noivo. Eu quero é casar com o noivo. Eu quero ser do noivo. Quero fazer parte do noivo. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Samuel, ele olhou para a aparência dos irmãos de Davi. Enquanto ele olhava para a aparência dos irmãos de Davi, ele não viu nada. Só viu coisa bonita, coisa gospel. E a igreja, irmãos, que não vive, a igreja que não vive de aparência, no meio da liderança e no meio da membresia, é uma igreja que vive pela verdade, não negligenciando o seu poder. Vive pela verdade, não negligenciando o seu poder. Amém? Nesta igreja existe mudança de vida. Se não existir mudança de vida no nosso meio, tem alguma coisa errada. E glória a Deus, eu tenho visto que algumas pessoas realmente têm pago um preço para mudar de vida, mudança de vida, velha criatura para nova criatura. Sair da lama
Sair das trevas para a luz, mudança de vida total, geral. Geral. Anota aí, Salmo 73, 20. Por que nós precisamos viver a verdade e não negar o seu poder? Porque o Senhor é a verdade e Ele é poderoso, irmãos. Muito poderoso, e nós não o conhecemos. Salmo 73, 20. Não sei se na tua é assim, na minha, que é aquela que eu consegui agora diz assim: como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Amém? Quem entendeu? Acharam aí? Salmo 73, 20. Assim como um sonho, quando acordares, assim o Senhor, quando acordar, desprezará a aparência deles. Deles quem? Nossa. O Senhor está dizendo que Ele vai desprezar todo e qualquer tipo de aparência, irmãos. Toda. Mas antes de te entrar mais um pouquinho a fundo, só te dar uma dica do que é ali a aparência de piedade. O que seria piedade? Piedade, irmãos, no Aurélio significa amor, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, misericórdia. Lá no Aurélio. Mas no Novo Testamento, quando Paulo fala no contexto daquele significado de fugir da aparência de piedade, Paulo está falando que é um sentido de devoção a Deus. A piedade bíblica fala de devoção total a Deus, de louvor, de reverência. Piedade na Bíblia, irmãos, quando falar de piedade, não significa sentir dó de alguém. Não é dó. Quando você vê esculturas em outras igrejas, ou você vê os santos, vamos dizer assim, como é que é a aparência deles? De dó, de tristeza, não é? Com a criancinha no colo. É assim, aqueles escultores não fizeram errado, eles tinham que botar uma aparência. Você olha para uma imagem de Maria, você vai ver a melhor mulher do mundo. Ela, os santos. Muitas vezes você vai ver Jesus, um ar de piedade. Não é essa piedade de dó. Não é esse sorriso da Mona Lisa. Não é esse sorriso. A piedade tem tudo a ver, irmãos, com estar vinculado ao Senhor. Esse é o sentido da piedade bíblica. Eu sou vinculado a Ele, eu tenho arrependimento, eu tenho mudança de coração. Fala de estar na presença de Deus, fala de serviço, consagração, santificação. Fala de concentração em Deus. Olha como tem nada a ver com a piedade que a gente pensa. Não tem nada a ver. Piedade busca em primeiro lugar as coisas do alto e espera que todas as outras coisas sejam acrescentadas. Esse é um sentido, é um dos sentidos de piedade. Esse é um sentido. Abra comigo Romanos. Eu só queria que tu abrisse aí. Eu tenho alguns textos para ler. Romanos capítulo 2. Amém? Quem está me entendendo aí? Eu te dou a dica, se está muito complicado, depois você vai numa célula, estuda, anota, pergunta para o teu líder lá, diz, e aí, eu não entendi isso aí, o que houve aqui? Tenho certeza que os nossos líderes estão sendo indicados a estudar, a ler a palavra e compartilhar junto lá também, para tirar algumas dúvidas, até me corrigir muitas vezes, olha, eu acho que essa intenção aqui, não sei. Você também tem essa liberdade de chegar lá e aprender, tá bom? Romanos 2, versículo 21. Olha que sério isso, irmãos. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo? Como é que é a nossa aparência? Não é de ensinar a outros? Por exemplo, não bota roupa tal. Porque olha a roupa que o crente anda. Não é assim? E ele diz, tu que pregas que não deve furtar, mas furta. Não é assim no meio da igreja? Está errado. Mas eu faço. O que mais? Diz que não se deve cometer adultério. E comete, porque a gente prega isso. O adultério é pecado. Mas daí passa bonitona no verão, o cara está... Né? Não é assim, irmãos. Eu estou falando loucura para nós aqui. Só minha esposa diz que não. Quem mais acha que não?
A gente prega isso, irmãos, agora nós estamos pregando. Quem passa lá deve estar olhando, ó, aquele povo todo é contra o adultério, eu não estou nem aí. Mas nós saímos daqui e já deu uma bisolhada em algumas coisas, não se via de olhar. Nós pregamos isso, não com palavra, mas por estarmos aqui. Nós estamos pregando e diz assim, diz que abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Porque aqueles que cultuam lá são tudo pecador. Mas eu não dou dízimo para pastor ladrão. E a Bíblia diz que quem não dizima é ladrão. Irmãos, é a nossa aparência. Quem passa lá e diz, é tudo dizimista. Tudo crente, irmãos. Crente é crente. Não tem meio crente. Crente crê. Quem crê obedece. Quem obedece pratica. Quem não pratica é desobediente. Quem é desobediente, a coisa fica feia. E eu sou um desses, irmãos. Como eu disse para vocês, eu puxei para mim isso e Deus falou comigo. E é assim. E ele diz mais, tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, por causa de quem? Por causa de quem? Meu amigo. O nome de Deus é blasfemado lá fora, quando um crente começa, que diz que é crente, não vive como um crente. É a palavra do Senhor que está dizendo, irmãos, não sou eu, por isso que eu gosto de pegar versículo bíblico. Nós que pregamos, porque se você está aqui, você crê nas Escrituras, e você crê nas Escrituras, não me venha falar blá blá blá, 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 blá que para ti não é isso. Se não é isso para ti, procura uma igreja onde é isso para ti. Porque para nós é, para mim é. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios, porque nós falamos e não fizemos. Nós demonstramos e daí que Deus está vendo que nós estamos demonstrando. Deus não quer demonstração nossa aqui dentro, Deus quer demonstração lá na rua. E Deus disse isso para mim. Tu que manda, tu quer ensinar os maridos, pastorzinho. Deus não fala grosso que nem eu, assim louco que nem eu, bravo que nem eu, porque Ele é gentleman. Ele é carinhoso, Ele sabe como falar. Quando Pedro olhou para ele não gritou com Pedro, né? Quando Pedro fez a burrada, todo mundo sabe, Pedro olha, depois, a terceira vez que canta o galo, o Senhor olhou para ele e disse assim, viu Pedro, olha o que tu fez comigo. Olha. Foi isso que Jesus fez? Não, Jesus só olhou para ele. O que aconteceu com Pedro? Chorou amargamente. Porque o Senhor não precisou falar, o Senhor precisou só olhar e falar ao coração dele. E Pedro deve ter sentido muita dor, assim, meu Deus. E é assim que Deus tem que falar com nós, irmãos, ao coração. Quem está me entendendo, cutuca o mano do lado e diz para ele, ui. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da nossa aparência evangélica. Só transferir. Muitas pessoas estão aqui em você, ó, em mim. Só no bico. Muito filho está só aqui para o papai e para a mamãe. Muitos e muitos dentro do teu trabalho estão só assim, chegou o crente, chegou a crente. E estão só assim na ponta do tapete, ó. Quero ver o crente, quero ver o crente. Por quê? Por causa da nossa aparência de crente. Quero ver até quando tu vai ser crente. Quero ver até quando tu aguenta bater no peito com a tua estrela de crente. Com essa aparência de crente. Provérbios 28, 21. Talvez não seja a mesma da sua Bíblia. Diz assim. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, diz a Bíblia. Não é bom, diz a Bíblia. Por isso que eu falei, cuidado. Não começa a julgar agora. Não começa a julgar, é para trazer, eu estou pregando para você, mas é para mim, você tem que pegar particularmente essa palavra para você. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até um bocado de pão o homem prevaricará. Ou seja, o Senhor está dizendo, por até um bocado de pão, um pedacinho de pão, o homem não cumpre com suas obrigações, ele é de má fé, ele adultera. Esse é o significado de prevaricação. Então, irmãos, não cuida para a aparência piedosa do pastor, ó pastorzão. Porque o Senhor está me repreendendo, dizendo, cara, por qualquer coisinha assim, ó, tu pode me trair. Por qualquer coisinha assim, tu pode me escandalizar. Então, cuidado com a nossa aparência, quando nós olhar
um grande homem de Deus que cheguei para pregar, um grande músico, uma pessoa que já está há 50 anos no Evangelho, me converti desde pequenininho. Cuidado, não é bom olhar para a aparência dele assim, porque por qualquer coisinha ele pode escandalizar, qualquer coisinha ele pode atrapalhar. Que tipo de vida de crente estamos vivendo, irmãos? Vida de evangelho do homem natural, sem poder de Deus? É uma vida assim, sem o poder de Deus? Em público uma coisa, no privado outra? Sabe, o celular é em público. Quando alguém te liga, vai dar uma mensagem, privado. Quando é que você está no privado e quando é que você está em público? A aparência é a mesma? A nossa aparência de crente é a mesma? Este evangelho de homem natural, sem poder, não tem poder para testemunhar de Cristo e nem mudar a vida. Por quê? Porque se você tem a cara de pau de dizer, não, porque Jesus, mas a gente não vive, isso tem me judiado demais. Isso tem me machucado demais a mim. A mim, o Senhor diz, cara, para de falar coisinha que talvez tu não esteja vivendo. Isso é aparência. Isso não tem poder nenhum, isso não muda ninguém. Isso não vai mudar ninguém. Abra comigo Romanos 1. Já está em 2, né? Só voltar 1 aí. 16, 17. Está conseguindo me acompanhar? Olha o que Paulo diz sobre o Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. O Evangelho de Deus é poder da salvação para todo aquele que crê. O poder é de quem, irmãos? De quem? Mas de quem está escrito ali? Do Evangelho. Não está escrito o poder é do evangélico. O poder é do evangélico. Não, o poder é de Deus, através do Evangelho. O poder é de Deus, através do Evangelho. Amém? E nós, irmãos, temos o problema de acreditar mais no evangélico do que propriamente no Evangelho. Isso não tem poder nenhum. Eu fico acreditando, eu fico às vezes pensando, nossa, a gente ouve a palavra do evangélico e não escuta a palavra do Evangelho. A gente, talvez vou usar a mim, se eu chegar para você na sua casa com paletó, gravata e falar do que Deus fez, do que Deus faz, mas não te levar a palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Eu tenho dito para os irmãos que vão na rua, comecem a levar a palavra. E glória a Deus pela vida desse leãozinho aqui, aquele Rude, né, Rude? O Rude, eu brinco com o Rude assim, carinhosamente, né, Rude? Cada música, ele Rude, até eu nem sei mais a música, já estou confundindo. O Rude, quinta-feira, né? Quinta-feira, foi quinta, Rude? Sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, foi o Rude que eu vi uma foto, eu fiquei emocionado, irmãos. Porque eu conheço toda a história do Rogério. Conheço a história da família do Rogério, dos filhos do Rogério. Eu comecei lá no começo. É uma redundância, eu comecei lá no começo, é bem assim mesmo. Lá nos primórdios. Eu fui um dos primeiros a conversar com o Rogério. E eu acompanhei e tenho acompanhado desde então. E quando eu vi aquela foto do Rogério de general, o Rogério tem um capote de general lá. Né? Todo general de exército mesmo. De touca, naquele frio, né? Assim. Eu vou mandar a foto no grupo, quem tem o grupo. Assim. E o Rude com a Bíblia aqui. E aqueles homens sentados ouvindo. Eu fiquei emocionado. Eu disse assim, Deus, obrigado. Porque quando eu falei de ti para o Rogério, não foi um evangélico falando. Foi o poder de Deus. O que o Rogério tem feito, o que o Rude tem fazendo, tomara que seja, eu creio que é o teu poder, o evangelho, não o que eles estão fazendo. Que jamais eles batam no peito, esse pessoal que está indo na rua, não porque nós da Igreja Vida, porque nós estamos fazendo, não. É o poder do Senhor que está mudando essas vidas lá, amém? Tem que ser assim, tá bom? Então aqui, irmãos, olha comigo. Precisamos rever como está a nossa aparência. Como? Como que nós precisamos rever? Abra comigo 1 Coríntios 10, Romanos, Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12.
Por que nós precisamos rever a nossa aparência? A palavra do Senhor diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Revisa, amado. Revisa a sua aparência, por favor. Eu tenho tentado revisar a minha e vou continuar. Porque quando nós acharmos que está tudo tranquilo, a coisa vai desabar. É a palavra do Senhor, é o poder do Evangelho que está dizendo: tu acha que está bom? Assim? Cuida, para que não caia. A gente pode cair, quando a gente cair, escandaliza. O que mais? Se voltar um pouquinho, capítulo 7. Versículo 29 e 31 de 1 Coríntios. Ali Paulo está resolvendo algumas questões a respeito a casamento, tá? Mas eu quero trazer para nós a palavra que diz assim: isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. Ele estava resolvendo um problema de casamento naquela época. Ele disse: o tempo está se abreviando, para com isso. Tu vai para o inferno, o tempo está se abreviando, a Bíblia está dizendo. Diz assim: o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Mas ele continua: mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usasse, porque a aparência do mundo passa. A aparência do mundo dentro da igreja acaba. Chega uma hora que passa. A aparência mundana, a aparência de crente evangélico, irmãos, passa, acaba. Isso acaba. Por quê, pastor? Nós precisamos viver essa vida totalmente diferente. Porque nós precisamos viver a verdade, ensinar o caminho da verdade, sem se importar com quem quer que seja. É meu melhor amigo, mas está errado com essa aparência, está errado. Seja quem for. Abra comigo, Mateus 22. Volta aí. Me acompanha. Qual é a base que eu tenho para afirmar isso para ti? Que nós precisamos viver a verdade, falar a verdade, seja para quem quer que for. Primeiro que nós temos que salvar essa vida. Se tu está vendo que essa pessoa está vivendo da aparência, está vivendo em pecado, está enganando a si próprio, está indo para a lama e está dando uma de crente, salva a vida dela enquanto ela puder. A Bíblia diz: se ela te ouvir, ganhaste um irmão. Se ela não te ouvir, não podemos fazer mais nada. Mas fala, porque Jesus é o nosso parâmetro. Jesus fez isso. Em Mateus 22, no versículo 16, estão falando a questão do tributo. E Jesus, no versículo de 22, 16, do 15 diante, diz assim, no 16: enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência. Nós não podemos olhar para a aparência e julgar, e nem podemos olhar para a aparência e achar que está tudo certinho, irmãos. Mas uma coisa nós temos que fazer o que Jesus fazia: pregar a verdade e ensinar o caminho da verdade. Amém? Está na Bíblia. Não tem como nós fugir disso. E é aí que o negócio aperta, porque muitos irmãos, muitos não vão querer passar por esse processo. Muitos não querem. Eu quero falar a minha verdade. É ouvir aquilo que eu acho que é verdade. Acreditar naquilo que dizem, daí eu transformo em verdade. Mas se nós todos quisermos ouvir a verdade, uma coisa nós vamos ter que ficar quieto. Todos nós, ficar quietinho. Não abrir mais a boca. Ficar só na nossa. E trabalhar. Por que nós temos que fazer isso, irmãos? Por que nós temos que rever a nossa aparência urgentemente, como igreja, como pai de família? Por quê? Porque se você olhar para a Bíblia diz que você e eu somos luz. Nós somos sal. Não é verdade? Você e eu somos chamados para mostrar o caminho, que é apertado. Né? Nós somos chamados para mostrar a porta. A saída é lá. Nós temos que rever a nossa aparência. Será que a nossa aparência está indicando alguma coisa?
Será que as pessoas podem ver em nós e não, realmente, é para lá. Ou elas olham assim, isso aí fala, mas... Será que é isso, irmãos? Será que porque nós estamos com as lamparinas acesas, com azeite? Gálatas, abra comigo Gálatas. Vou ler os versículos com vocês. Eu sei que esse povo ama ler versículo bíblico, então eu pego bastante versículo bíblico, entendeu? Porque senão, se eu começar a ficar falando aqui, irmãos, e a Bíblia não falar, eu sempre digo isso, que a Bíblia tem que falar e provar para nós o porquê que eu estou falando. Gálatas, no capítulo 2, olha o que diz. Eu vou ler do 1 em diante. Acharam? 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular, a quem? A quem? Aos que se pareciam ser de maior influência. Paulo chega lá, sobe, vai pregar o evangelho, ele olha, aqueles ali são os que influenciam. Sabe por que eu estou pregando nessa noite aqui, irmãos? Porque todos nós aqui se parecemos, nesta cidade, nessas ruas, serem as pessoas de maior influência que o Senhor tem nessa cidade. Quem pode dizer amém para mim aí? Amém? Ou você acredita nisso, que você é a pessoa de maior influência, se parece com uma pessoa de maior influência, ou você diz, não, eu sou uma pessoa de maior influência nessa cidade. Eu não sou prefeito, eu não sou advogado, eu não sou o delegado. Deus não olha a aparência, se você está com microfone, Deus não olha se você tem um negócio para ver batimento cardíaco, Deus não quer saber do seu canudo, Deus quer saber que você é sal, se você é luz, amém? E assim nós nos tornamos influência. E Paulo está dizendo isso para nós, em particular os que pareciam de maior influência, parece que de um modo não correram ou ter ocorrido em vão. Eu, como Paulo, espero estar pregando e não ter corrido em vão com vocês. Você, quando for levar também, leve para pessoas que vão ser influência, e você não vai correr em vão. E diz, contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Você estava falando sobre a circuncisão e coisa e tal, irmãos, mas isso agora não nos interessa. E diz isso por causa dos falsos irmãos, o que diz a tua Bíblia aí? Eu gosto de compartilhar. Se intrometeram, se infiltraram, com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Enquanto aqueles, diz a palavra, enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, Paulo diz, pareciam, daí ele bota ali, que tenham sido outrora, ou seja, até podem ter sido antigamente, eles podem até ter sido. Até um dia puderam ser sal, puderam ser luz, um dia se representaram como lamparina, um dia falaram até a verdade, mas pareciam ser de maior influência. Não me interessa mais, Paulo está dizendo, agora não me interessa mais. Ele diz, Deus não aceita o quê? A aparência do homem. De novo, irmãos, importa se você chegou hoje ou você tem 30 anos de conversão. Não está nem aí, o Senhor não está nem aí. Importa se você chegou de chinelo de dedo e hoje você anda todo bonitão, todo como eu cheguei na igreja, irmãos, eu cheguei todo esfarrapado. Hoje eu já boto um casaco que eu ganhei, já uso uma, né? Deus não está nem aí para isso. Deus não se importa com a minha aparência, mas com aquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta, por quem deveríamos perder a nossa vida e por quê? A palavra do Senhor responde, Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, e daí não tem aparência, irmãos, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la, achá-la. Ou seja, o Senhor está dizendo assim, mano, para de ficar pedindo coisa para mim com essa tua aparência de crente, gospel, evangélico. Porque quando tu entender, irmãos, quando nós entendermos que nós perdemos a vida por causa de Jesus e do Evangelho, isso tudo vai cair por terra, a nossa aparência. Vai ter que cair. Ela vai ter que ir embora.
Essa aparência de crente vai ter que ir embora. Mateus 15, versículo 8 e 9, o Senhor diz assim: este povo honra-me com os lábios. Venha o teu reino, seja feita. Não é assim? Os lábios dizem, há um ditado que diz assim, que crente não mente, mente só quando canta. Crente não mente, mas quando canta começa a mentir. Porque fala que quer vir o reino, mas não quer vir o reino. É por causa da canção que é bonita, então tem que cantar. E o Senhor diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Longe de mim. E diz mais: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está na Bíblia. O que pode acontecer se nós não despertarmos para isso urgentemente? Vamos terminar. Abra lá no final, 2 Pedro 20, capítulo 2, desculpa, versículo 20. Estamos quase, falta um pouquinho. Cadê? Diz assim, ó: por que nós devemos, qual foi a pergunta? Despertar logo. Diz assim: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem aqui já escapou das contaminações do mundo? A gente tem que crer que já saiu, porque quem conheceu Jesus já não vive mais em trevas, irmãos. Por mais que o pecado ande em derredor te rodeando e a gente dá as resbaladas de vez em quando, tem que ser involuntariamente. Não posso gostar do pecado. Mas eu já sou livre em Cristo. E ali diz: portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, aquele que conheceu a Cristo tem que estar livre, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, aí, e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. Por isso a gente tem que cuidar da nossa aparência para não cair. O cão volta para o vômito, e você sabe que o cachorro ele vai lá e come de novo. E você pode pegar um porquinho, dar um banho nele, e você vai ver o que ele vai fazer. Ele vai procurar o primeiro barro e vai se revirar todo para ficar sujinho de novo. Então nós temos que cuidar com a nossa aparência. Se não existir vida prática, experiência de vida com Jesus e poder de Deus, então não somos nada diferente dos fariseus e escribas da época de Jesus. Bonitinho por fora, mas sepulcro caiado, podre por dentro. Tem nada diferente daquilo lá, irmãos. Nada mesmo. Mateus 23, 1 a 3, só anota, diz assim: porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Não imiteis, irmãos, não é para imitar a aparência, dizem e não fazem. Efésios 5,15, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sóbrios. Os sóbrios, se você lembrar da palavra das virgens, podemos dizer que são os prudentes. O sóbrio está em prontidão. O sóbrio precisa estar pronto. Não andei como necios, despreparado. Te prepara. 1 Tessalonicenses 5,22, fugir de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5,22, fugir de toda a aparência do mal, seja no contexto pessoal, seja no contexto de igreja. Irmãos, vou dar um exemplo aqui. Homens, não andem por aí sozinhos com irmãs da igreja. Passou num dia de chuva, torrencial, e tu viu a irmã na parada, sozinha, com frio. Você casado, ai que peninha, eu vou dar uma carona para ela. Não dá carona para ela. Não dá carona para ela. A gente tem ensinado isso. Mulheres, não vão visitar os irmãos enfermos em casa, que eu sou de oração, então eu vou lá botar a mão sobre a perna do irmão que está com uma necroseada, e eu vou botar a mão na perna dele. Não, foge da aparência do mal. Ah, mas a irmã é tão querida, ela vem e me agarra, pastor, eu agarro ela, eu chego nela, ela é tão querida.
Foge da aparência do mal. Estão me entendendo? Foge dessa aparência. Mas eu estou lá no bar com os amigos, é tudo amigo. Irmãos, quando entra cerveja, garrafa de cerveja já tem que pegar, quer ficar, fica, mas eu estou longe desse negócio. Porque o diabo é sujo, ele não está nem aí da tua aparência que tu vai refletir. Cuidado, foge da aparência do mal, a Bíblia diz. Se é mal, foge. Foge. Outra coisa. Agora, como é que eu sei? Estou terminando, tá? Que a minha aparência de piedade está fundamentada em Jesus e no Evangelho. Lá em Isaías 53, irmãos, diz que Jesus não tinha aparência. Né? A palavra lá em Isaías 53, diz que olhavam para ele e não davam nada para ele. E ele sobre si carregou todos os nossos pecados, você sabe. Só que diz que Jesus com a sua alma trabalhou em prol de nós. Ele foi perseguido ali. Foi ultrajado, sofreu, padeceu dores. Né? Lá em Isaías 53 fala a profecia sobre Jesus, é uma passagem linda. E Jesus diz que a alma dele trabalhou por nós. Como que eu fujo? Muitas pessoas, elas pegam o versículo 11 e a gente diz assim, não, o fruto do seu trabalho vai dar certo. Não tem nada a ver, irmãos. Essa profecia está falando de Jesus. No versículo 11, 53, diz assim, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Ele quem? Jesus. O trabalho de Jesus naquela cruz, ele vai ver em nós, o fruto em nós. Não é aquele negócio, não, vai pela palavra, que a palavra diz que ele verá o fruto do seu trabalho. Que vai ver fruto do meu trabalho, irmãos? Quem trabalhou foi Jesus, em prol de mim e de você. Amém? Então, como é que eu posso saber que eu estou fundamentado? Lá em Timóteo, para nós terminar, olha lá em 2 Timóteo 3. Como é que eu posso saber se estou fundamentado? Eu disse para o Senhor, Senhor, como é que eu posso saber que eu não estou vivendo uma vida de aparência de piedade? Como é que eu posso saber se eu estou vivendo uma vida aparente? É simples, irmãos. Paulo explica. 2 Timóteo 3, no versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou seja, tem uma aparência de piedade, em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. E essa perseguição não vai ser do Islã, não vai ser de tiro na cabeça, não vai ser só isso aí, irmão. A maior perseguição para nós aqui, latino-americanos, talvez uma cultura totalmente diferente, vai ser você ouvir muitas vezes do seu melhor amigo, bye, tu é louco. Você ouvir do seu marido, tu enlouqueceu, mulher, tu piraram. Você ouvir dos seus filhos, pai, mãe, estou largando. Por que vai ser essa perseguição? Porque, irmãos, vou te dar duas opções. A primeira, porque você vai querer viver a verdade e falar a verdade. E vou te dar uma segunda opção. Você pode não querer viver a verdade e nem querer ouvir a verdade. E você vai se sentir um perseguido. Por que o pastor disse que não? Por que não? Porque nós imaginamos e cremos que estamos falando a verdade. Amém? E daí tem uma consequência para você, talvez que, para você que eu digo para todos nós, que talvez não queiramos viver nenhuma dessas opções. No versículo 13, mas o perverso e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É bíblico. O perverso, o impostor, você sabe o que é um impostor? Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O nosso chamado, irmãos, nesse tempo agora, é para estarmos de prontidão como as virgens. E a primeira coisa a fazer é nos desarmar da nossa aparência. Nos desarmar. E o melhor meio de desarmar é confessar os pecados para ser curado. É dizer, Senhor, eu sou assim. Lê Timóteo. Vai dizer que não existe muita arrogância no nosso meio. Soberba. Aquilo tudo tem, irmãos, e às vezes está dentro de nós. Mas por estarmos aqui nessa noite, como bons crentes nesse frio, isso não aparece. Isso não reflete. Eu queria deixar essa mensagem para nós nessa noite, para começar a mudar. Não estou falando para você agora vir com uma roupa diferente. Mas é a aparência que você sabe que tem. Aquilo que o cartão de visita nosso, que muitas vezes não é verdade. Tá bom? Fica de pé comigo, chamar o Ministério de Louvor.